O tema deste vídeo é: Deus disse que daria pastores para conduzir o povo dele. Mas onde estão eles? Onde estão os pastores que Deus disse nas profecias, através do profeta Jeremias, que eu vou fazer uma leitura de algumas passagens, algumas referências, e vamos entender a que tempo que ele daria esses mestres, esses guias para conduzir. Seria para os nossos dias ou seria os discípulos que andaram com Yeshua e Yahshua, Jesus de Nazaré? Seria para os nossos dias, para esse sistema religioso que diz pregar o evangelho, mas na verdade eles pregam Moisés, para mentir, enganar? Não seria para os pastores, os guias como Paulo, Barnabé, Apolo, Timóteo, Áquila, Priscila? Não seriam para eles? Porque no ano 70 DC houve o juízo. O juízo ocorreu em Jerusalém. O dia do Senhor durou 3 anos e meio. Foi do ano 66 à metade do ano 70 DC, quando houve a queda do templo e a destruição quase total de Jerusalém. Onde estão esses pastores, esses guias? Deus disse que daria pastores para conduzir o povo dele, mas onde estão eles? Eu te convido a ler Jeremias capítulo 3, versículo 14 e 15, 2 versículos só. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, NA. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Versículo 15. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Então aqui não adianta entrar no comentário e falar, não, isso se referia ao primeiro templo, quando o rei da Babilônia cercou e destruiu. Não adianta. Não adianta. Porque Jesus disse, Yeshua disse, que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. Os que vieram antes dele veio para matar, roubar e destruir. A religião diz que é diabo, que é Satanás, que é pombagira, que é tranca-rua, que é tico-tico no fubá. Nós sabemos que não existe nada disso. Então isso aqui era uma profecia para o futuro, não para aqueles dias do rei da Babilônia. Samaria, Antíoco, sei lá o nome daquele camarada, aquele rei. Ele disse, darei a vocês pastores segundo o meu coração. Então os guias, os mestres deveriam ser segundo o coração dele. Justo, imperar a justiça, o amor, a compaixão. Este é o coração de Deus. O coração de Deus não é ganância. Quem anda segundo o coração de Deus não anda querendo tomar o que é dos outros. Quem anda com o coração de Deus não anda inventando papagaiadas, mandingas para ludibriar as pessoas. Não precisa. Ei, vem cá. Quem tem o coração de Deus não precisa ludibriar ninguém. Não precisa fazer teatrinhos. Não precisa comer pão e beber suco. Não precisa tomar banho em piscina. Não precisa viver debaixo da maldição do antigo pacto. Quem tem o coração de Deus, quem tem o entendimento do Cristo ressuscitado na sua mente, anda como ele andou. Vive como ele viveu, combatendo o bom combate, como o Espírito da Graça fez Paulo combater, não tendo temor nem medo de ninguém, de nada, sabendo que o que nós plantarmos é isso que colheremos. Darei a vocês pastores segundo o meu coração. Onde estão esses camaradas? Onde estão? Porque Paulo disse assim em Atos, Paulo falou dos lobos que viriam depois deles. Atos capítulo 20, versículo 28 ao 35. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo do 28 ao 35.
cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Isso aqui não serve para religião, isso não serve para essas sinagogas de Satanás que tem por aí. Porque eles não reconhecem o sacrifício da cruz, eles não reconhecem, eles menosprezam, eles profanam, eles pisam no sangue. Eles levam os seus fiéis às práticas das maldições de Moisés. Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, apresentar criança, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo. Isso são maldições, isso são obras mortas. Então não, esses dito guias que tem por aí são um monte de vivos mortos, ou mortos vivos. Ainda não tiveram, não alcançaram a mente de Cristo. Não reconhece essa compra. Eles não reconhecem essa compra. A compra deles está em Moisés. A compra deles está num envelope. A compra que eles acreditam é num voto, numa campanha. A compra deles é tomar banho em Israel, no Rio Jordão, numa piscina, numa cachoeira. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Esses títulos duraram somente até a vinda do perfeito. O perfeito veio no ano 70 DC como juiz e julgou os israelitas, julgou o povo de Israel, cobrou as contas do povo de Israel em Jerusalém no ano 70 DC. Não existe mais títulos, na terra não existe mais, acabou. Ei, psiu. A ninguém chamei de mestre nem de guia, porque vocês são todos irmãos, assim disse Yeshua nos seus dias de carne, para pastorear a igreja de Deus. A igreja do Cristo ressuscitado são os espíritos. A igreja de Deus, a igreja de Cristo não tem parede, não é um templo de pedra. A igreja de Cristo é a igreja sem rugas, sem mácula, sem defeito. Que é o espírito aperfeiçoado dos filhos, herdeiros do Criador, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ei, você foi comprado. Que peste você está fazendo no antes da cruz? Que peste que é que você está vivendo das maldições de Moisés? Ah, mas é que meu pastor mandou buscar lá. É claro que ele quer que você busque lá, porque lá tem manobra. Lá tem trevas. Lá você não consegue ver a luz. O que você vê lá atrás é só escuridão, é só o breu. Fica tateando igual um deficiente visual. E nisso ele, deixa você liso. 29. Eu sei que depois da minha partida, olha o que Paulo falava, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Por isso que você tem pastor. Porque você é tratado como ovelha. Eu não tenho pastor, porque o meu espírito é filho. Eu sou filho e herdeiro do Pai. Essa carne aqui? Não. O que está aqui está ligado, está concatenado, está na mesma linha que o Eterno. E assim acontece com você, só que você ainda não foi tirado esse véu do seu rosto, não foi tirado essas escamas. Você ainda está no breu, nas trevas de Moisés. Você está sendo devorado. A sua lã, os lobos estão escalpelando. Você está sendo tosquiada. Todos os dias que você vai nessas choupanas de Satanás, você está sendo tosquiado. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. 30. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Eles orientam esses cães, eles ensinam os fiéis, os incautos, os cegos. Não assista vídeos do YouTube. Essa pandemia, Satanás, Lúcifer, diabo, ele colocou os anjos dele no YouTube para pregar essa falsa graça, para tirar a salvação de vocês. Não assistam. E os fiéis, cegos, seguem os seus líderes, porque estão no breu, na escuridão. E nisso eles vêm arrastando há séculos, milhões, bilhões de pessoas. Quantos bilhões de pessoas já morreram na falsa esperança da volta de Yeshua, da volta de Jesus? Porque eles não podem mostrar a verdade, dizer que Jesus já voltou, que não volta mais, porque se eles fizerem isso, as suas choupanas, as suas arapucas ficarão vazias.
e eles terão que entregar a chave para o dono lá, se for aluguel, e terão que trabalhar. Trabalhar não pode para eles. 31. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo estava falando para os gentios daqueles dias, que ele entregou os gentios aos cuidados do Criador e à palavra da graça. Você acha, você está entregue, porque você pertence a Deus, o seu Espírito, só que o seu líder não fez igual Paulo. Paulo entregou eles a graça. Tô viva pela graça do Cristo ressuscitado. O seu líder tem mantido você aprisionado, acorrentado, algemado nas maldições de Moisés. Você não chegou na graça, porque o dia que você chegar na graça, você vai enxergar as coisas, você vai dar um pontapé no cão guloso, falar, sai de mim, vai dar um brado, um glória, e vai falar, cheguei na luz, cheguei na livre, cheguei na Jerusalém espiritual. 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. O que esses cães ensinam? Eu frequentei pouco tempo, em 92, uma sinagoga grande, que hoje tem um lugar lá no Brás que cabe 10 mil pessoas sentadas. Eu frequentei aquilo. De ninguém cobicei prata. Pega uma varinha, propósito. Pega um envelope, uma varinha e sai por aí. Você quer um carro, toca naquele carro, que aquele carro você vai ter um carro daquele. Toca na casa e sai nas mansões. A pessoa não se preparou, não tem estudo. A pessoa não tem curso, não profissionalizante. A pessoa não tem desejo de aprender nada e quer ter uma Ferrari. Aí ela conquista uma Ferrari de 2, 5 milhões. Só o IPVA de uma Ferrari dessa é 1 milhão. Tem lógico um negócio desse? A pessoa mora paga aluguelzinho, num cômodozinho, e ela, por fé, vai tocar numa mansão. Eu quero uma mansão dessa. Uma mansão daquela para manutenção precisa de 10 funcionários. Registrado, ganhando piso aí de 3, 4 mil reais, uma governanta, o chofé. O IPTU de uma mansão daquela, você compra 10 casinhas simplesinhas para alugar. Tem cabimento no negócio? Não. Porque isso aqui, ó, é ficar cobiçando o que é dos outros. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. É inveja. O sistema religioso, eles são invejosos. Um copia o outro. Lá no Brás fizeram um templo para 10 mil pessoas de um lado e outra sinagoga no outro lado, que eu nem sei, mas deve caber também tudo isso. Uma mais chique do que a outra. Porque um não quer, o outro, eles vivem de status, eles vivem de pompa. Eles têm que mostrar, não, o meu Deus é mais forte que o dele do outro lado da Celso Garcia. Lá fez para 5 mil. O meu Deus é que fez para 10. Cada um tem um Deus, cada um tem um desejo, cada um tem um olhar diferente para a coisa. Cobiça. 34. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário, a mim e aos que estavam comigo. 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Oh, meu Deus! Você já frequentou um lugar que tem esse princípio? Você já frequentou um lugar que o seu líder ensinou isso para você? Claro que ensina. Ele lá no altar local de sacrifício, porque altar é coisa das maldições. Ele lá nas trevas daquele altar dele, atrás daquele púlpito, usando um terno, sei lá quanto custa, 5, 10 mil reais, cabelinho na régua, na risca, terno todo engomadinho. Aí ele fala assim, ó, mais bem-aventurado é dar do que receber. Só que ele não orienta isso, que é para ajudar aqui, ó. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados. Ei! E lembrar das palavras do próprio Senhor. Mais bem-aventurado é dar. Então não é para dar para o cão guloso. Não é para você fazer sacrifício. Não é para você pegar envelope. Não, ei! Jesus aqui estava falando de você ajudar o necessitado. É um vizinho seu que está desempregado, passando necessidade. Fulano, quanto que é seu aluguel? Meu aluguel é X.
toma Y para te ajudar, eu só posso dar isso. A pessoa vai dizer, Deus te abençoe. Passa debaixo do viaduto, vê lá a criança, se você tiver condições, para no mercadinho, compra pirulito, balas, um saco de bala, custa 5, 10 reais. Vai lá, ó mãe, tô, eu não tenho condições também, eu tô na batalha, tô aí pros seus filhinhos chupar essas balinhas, esses pirulitos. Isso é o dar do que receber. O cão guloso fala não, é melhor você dar, então você tem que dar para nós, para manter a casa, a obra de Deus, funcionando a casa de Deus. Porque eles são cães, eles são lobos vorazes. Por isso que eles ensinam isso. Porque eles são mercenários. Eles não estão na verdade, eles estão na mentira, eles estão na fraude. Eles praticam o roubo, o estelionato. Eles usam isso daqui, ó. Ó a King James aqui, ó, a bichona aqui, ó. Tem mais palavras tendenciosas aqui que não dá nem olhar, só que ela é muito bonita. Eu queria comprar uma dessa aqui, só o texto, sem isso aqui. Tem isso aqui. Eu vou comprar uma, só falta essa. Faltam uns 2, 3 tipos de Bíblia. Vou comprar uma pra mim dessa aí. Porque o texto dela é a que mais se assemelha com o Código Sinaítico. Então, mais bem-aventurado é dar do que receber, mas é dar aos necessitados. Não é você pegar 10% do que você ganha e levar nesses calabouços. Não é você pegar a oferta da viúva pobre e você dar, porque a oferta da viúva nunca dava oferta. Viúva, órfão, estrangeiro, que eram gentios, nós, se nós estivéssemos lá, seríamos nós, os estrangeiros. Então, ó, nós, as viúvas, os órfãos e os levitas tinham que retirar no templo para alimento, tirar os alimentos, não levar. Os cães falam que você tem que dar, porque isso que é dar a sua melhor oferta. Não! Jesus disse, Yeshua disse, para os necessitados. Mas tem mais uma pauladinha, viu? Ei, se você for um líder, um cão guloso, tem mais uma para você, viu? Veja o que Pedro também orientou quanto aos líderes exploradores. 1 Pedro 5, do versículo 1 ao 3. Aos presbíteros, que naqueles dias até o perfeito haviam esses dons, esses títulos e os dons, porém tudo se acabou no ano 70. Só os 3 dons que são eternos é a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior deles. Esses 3 dons são eternos. Os outros dom da cura, da profecia, do conhecimento, acabou tudo. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, Pedro falando, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Essa glória foi revelada dali uns dias, no ano 70. 2. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Pedro estava orientando aos discípulos, aos que estavam na graça, os que estavam aprendendo, para orientar os irmãos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, porque o juízo já estava próximo. Estava ali o juiz, já para julgar. Então era para preparar o corpo de Cristo. E isso serviu para o ano 70 também. Isso daí seria até para os dias de hoje, se for o caso. Não é mais o caso, porque o próprio Criador está em nós, porque ele disse isso em Hebreus 8, 10 e 11. Depois daqueles dias, ninguém precisa ensinar mais o seu vizinho, o seu parente, porque eu mesmo ensinarei, assim disse ele. Então, quando nós lemos lá em isso aqui, em Jeremias, ó, voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, os levarei para Sião. 15. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Isso daqui pode servir hoje para alguns, os irmãos que estão por aí pregando a legítima graça, a sã doutrina, mas isso durou até o ano 70. Esses aqui, os pastores, os guias, Pedro, Tiago, João, André, Timóteo, Paulo, Pedro, Barnabé, Áquila, Priscila, Apolo, esses aqui. Porém, continuando lá em Pedro, ele falou assim, no versículo 2, que pastoreiem o rebanho de Deus. Deixa eu ler 1 e o 2 sem falar 2 aqui, quer ver? Ó? Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente,
como Deus quer, não por ganância, aqui ó, a tosquia, mas de boa vontade. 3. Não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Nos dias de hoje, dentro desses alçapões, tem isso? Tem o versículo 2, os gananciosos, os lobos vorazes, os exploradores da fé alheia. Isso tem. Os dominadores que eles colocam. Eu fui obreiro, fiz escola lá para ser pastor na sinagoga de 10 mil pessoas sentadas. Como você, naqueles dias, se você visse como é o tratamento dos lobos em cima dos alunos a ser pastor, a humilhação, eles falam cada coisa nojenta para as pessoas. Eles tratam igual escravos, serviçais. Para eles, aquelas pessoas que estão ali de bom coração, achando que vão ser pastores, porque não existe mais, eles tratam como, sabe, como serviçais. Eles pisam, humilham, pega minha bolsa. Obreiro, olha meu carro sujo, empoeirado, o carro da peste não tem nada, mas tá empoeirado o vidro, olha aqui, o pneu passa um pretinho, sabe, humilhação. Porque aqui Pedro diz, não como dominadores. Deixa eu ler isso daqui na Bíblia Viva, esses 3 versículos, quer ver que interessante? A Bíblia Viva 2002, ó. 1 Pedro 5, do 1 ao 3. E agora, uma palavra a vocês, os anciãos da igreja. Eu também sou um ancião, com os meus próprios olhos vi Cristo morrer na cruz, e eu também participarei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês. Então aqui nesse escrito, Pedro dava a impressão que Pedro estaria vivo na volta dele. Quando fala que Jesus voltou lá, é porque tem evidências. Então ele aqui, ó, Cristo morrer na cruz. E eu também participarei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Então aqui nesse texto, Pedro estava aguardando a volta dele. Porque estava ali. Quando foi escrita essa carta aqui? Entre o ano 50 e o ano 65, vamos colocar ali? No ano 70 ele voltou. Da sua honra quando ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês. Olha, Pedro fez um apelo aos anciãos, aos pregadores, aos líderes. Alimentem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso. Olha o dinheiro aqui. Mas porque estão ansiosos de servir ao Senhor. 3. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. Amém? Assim seja. Então eu vou deixar essa mensagem com você. E a minha conclusão, que quando foi falado em Jeremias, no versículo 14 e 15, que eu vou lhes dar pastores verdadeiros que pensam e sentem como eu. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e inteligência. Isso daqui, no meu humilde modo de ver, isso aqui foi para a vinda de Yeshua, a doutrina dele passada aos seus discípulos, aos seus 13 discípulos, porém um era um diabo era o traidor. Então para os seus 12 discípulos, isso daqui eles pregavam conforme, eles anunciavam conforme a vinda do juízo, com a justiça de Deus, conforme o coração de Deus. Depois foi passado para Paulo, Barnabé, Priscila, Áquila, Apolo, que também fazia. Pronto, no ano 70 acabou. Aí a vida seguiu, depois do ano 70, findou o ano, primeiro século, ano 100, aí começou, aí no ano 333 já veio um Lobão, eu não sei se é esse ano direito, mas parece que é Constantino que veio. Aí ele já começou as manipulações nos livros históricos de Mateus, Marcos, os livros que mais tem manipulação, foi acrescentado versículo, foi tirado e pronto. Vem-se há quase 2000 anos. Agora, nessa pandemia, está sendo levantada uma turminha, um pessoalzinho que busca passar a mensagem conforme o coração de Deus, conforme o interesse do Pai dos Espíritos, para que os seus filhos e eleitos, eles venham ter uma vida tranquila, de paz, sem medo do temor do mal e sem enganos religiosos, fora dos alçapões. Assim está sendo levantado um povo da graça, um povo que vive, que anuncia essa doutrina
tanto eu aqui como você do outro lado, você falando para o seu parente, para o seu vizinho. Ah, mas eles estão me esculhambando, eles estão... Não esquenta, foi assim nos dias de Jesus, foi assim nos dias de Paulo e será eternamente. Sempre pessoas que é religioso, está do lado religioso, está nas trevas, quando você apresenta, você mostra a luz, eles rejeitam de primeira. Mas se for da vontade do Pai, se for da vontade do Criador, essa pessoa, ela vai, você plantou uma sementinha e aquilo ali na mente dela vai ficar ali mexendo e cutucando e dando comichão, e de vez em quando ela tá lá no celular e aparece lá um irmão Geraldo da vida, ixi, esse aqui é herege, aí ela pula aí, irmão Elson, esse é outro herege, aí aparece o cabeção Cláudio, esse aqui é outro herege, tô fora, aparece o menininho lá da África, aparece o Elivelto, aparece o Cristiano, aparece o outros aí que eu não sei o nome. Aí chega uma hora que eu, deixa eu assistir esse vídeo aqui, a hora que ela vai, o coração dela começa a amolecer. Se for da vontade do Criador. Amém? Então, eu deixo essa mensagem, quero ler o título de novo aqui. Deus disse que daria pastores para conduzir o povo dele, mas onde estão eles? Foi a mensagem deste vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. E se foi, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!